aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Boa tarde, população da cidade de Manaus. Eu gostaria de dizer que é uma imensa satisfação poder conversar com a população manauara. Infelizmente, mais uma vez, o assunto que traz o movimento estudantil aqui na Praça da Matriz não é uma boa notícia, não é com satisfação que a gente vem falar daquilo que tanto desagrada a população, quer estudantil universitária, quer estudantil secundarista, quer trabalhadores e trabalhadoras do centro ou de toda a cidade. O assunto que mais nos incomoda nos últimos tempos, nas últimas gestões da Prefeitura de Manaus, é o descaso do transporte coletivo da nossa cidade. Já não bastava ter reduzido a meia passagem dos estudantes, já não bastava ter aumentado a tarifa do transporte coletivo. Hoje, mais uma vez, nós vamos aqui apresentar a nossa insatisfação porque essa tarifa deve aumentar novamente. Nós que já invadimos a Câmara de Manaus, nós que já discutimos com o prefeito, com vereadores e com toda a população, que fizemos inúmeros atos por toda a cidade, que somos estudantes, que queremos ter alcance da escola e da universidade, estamos insatisfeitos com o estado do transporte coletivo da nossa cidade. Apesar da licitação que a Superintendência de Manaus fez do transporte coletivo, de dizer que com os 400 novos ônibus chegando, a tarifa pode aumentar, nós sabemos muito bem, principalmente os moradores da zona norte e leste da cidade, que 400 ônibus não resolvem o nosso transporte coletivo. E ainda assim, principalmente, a reivindicação do movimento estudantil é que, apesar dos ônibus melhorarem, apesar de supostamente eles passarem no horário correto, essa tarifa de R$ 2,75 não cabe no bolso da população. Porque o preço da passagem, que aqui deve ser pago nessa cidade, tem que ser o preço que o trabalhador e a trabalhadora possa pagar. Nós que somos filhos de trabalhadores, que somos estudantes, sabemos que a grande parcela do estudante que vai para a escola, que vai para a universidade, só garante esse acesso porque é o pai e porque é a mãe que paga. Porque a gente também não tem acesso ao trabalho. E assim a gente entende o transporte coletivo como um dos principais mecanismos de acesso à educação. Hoje, se você for na Zona Norte ou na Zona Leste da cidade, você vai encontrar vários e vários depoimentos de pais e mães de família que escolhem se hoje vão dar de comer ou se vão deixar seu filho para a escola. Você vê vários e vários pais de família definindo qual filho hoje vai para a aula e qual vai ficar em casa, porque não tem condição de pagar o transporte coletivo. A cesta básica na cidade de Manaus aumentou, o emprego diminuiu e a gente ainda vê um transporte que faz com que a gente caia do ônibus. Plataforma do Expresso que não foi usada para nada. Uma discussão de um transporte que não visa a melhoria do trabalhador, do motorista, do cobrador e tampouco daquele que acorda cedo para trabalhar. A nossa insatisfação, enquanto estudante, enquanto militante do movimento estudantil, não é só para que as empresas possam circular e ter o seu benefício, mas para que o trabalhador e a trabalhadora do transporte coletivo também seja respeitado. Para que o trabalhador e a trabalhadora do centro, os camelões e todos os funcionários do distrito industrial tenham o seu transporte digno e possam sim desempenhar bem o seu trabalho. A nossa insatisfação aqui é porque, mais uma vez, o prefeito silencia quando ele vai aumentar. E você percebe que em todas as discussões de transporte coletivo, nunca se viu o empresário sofrendo, nunca se viu essas empresas saindo de Manaus. Tanto que as empresas fizeram um consórcio e hoje são a chamada Transmanaus, a mesma empresa que vai continuar operando no transporte da nossa cidade. Esse transporte que não é humano, esse transporte que a cadeira não funciona, esses novos ônibus que tem mais espaço para a galera ficar em pé, para o trabalhador e para o estudante ficar em pé do que para ir sentado. Esse transporte que na Zona Norte, Zona Leste e até mesmo aqui no centro faz com que a gente padeça horas e horas na parada, faz com que a gente fique no sol e fique na chuva. E o prefeito da cidade ainda acha que o estudante que mora a 1 quilômetro da cidade precisa andar para ir para a escola. Mas nessa cidade sem segurança, nessa cidade sem acesso à saúde e educação, como é que esse cidadão, como é que essa cidadã vai caminhar 1 quilômetro para a sua escola se não tem asfalto, se não tem calçada, não tem o saneamento básico para que essas crianças cheguem na escola? Essa é a satisfação que o movimento educacional desse estado, que visa sim transformar uma Manaus melhor, vem discutir. Na última quinta e sexta-feira, nós estávamos o dia inteiro lá na Câmara de Manaus, debatendo as melhorias do transporte coletivo, visando a Copa, visando pós-Copa, visando o dia a dia
que tem o direito de pagar imposto, mas é silenciado na hora de reivindicar, aqui o microfone do movimento estudantil, do movimento social, está aberto para você colocar sua insatisfação. Você pode se perguntar o que faz meninos e meninas, jovens estudantes vir pra rua numa segunda-feira e ficar num carro de som falando com a cidade, com um monte de gente que nem conhece. Mas é a insatisfação, é acreditar que a gente consegue mudar essa cidade, é acreditar que cada vez que a gente vai pra aula, a gente faz movimento, é acreditar que nós vamos ser profissionais para servir a nossa cidade, a nossa população, que faz com que a gente saia de casa, que faz com que a gente estude menos de um minuto para fazer esse diálogo com a população. Porque se não é a Câmara, porque se não é a Prefeitura que a gente elegeu que não nos ouve, pelo menos nós enquanto população, nós enquanto cidadão e cidadã comprometidos com uma sociedade diferente, é que temos que fazer esse diálogo. É você que é religioso, que é religiosa, é você que é do movimento LGBT, é você que está indignada porque não tem assistência estudantil, porque não tem trabalho, porque não tem saúde, porque está passando fome hoje, que se indigna com esse transporte coletivo, que tem todo o direito de se manifestar, porque esse país já passou por uma ditadura militar e hoje não cabe mais a gente ter uma ditadura que força a nossa população pegar o ônibus que ela não merece, passar mais de 1h30 no trânsito para chegar muito cansado na sua casa e não ter luz, e não ter água, e não ter educação para seus filhos. A nossa insatisfação está colocada aqui e vai ficar sendo colocada quantas e quantas vezes for necessário. O movimento estudantil, a União Estadual dos Estudantes do Amazonas, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas vai se levantar em defesa da população amazonense e manauara, vai se levantar contra tudo e todos que decidirem ficar contra a nossa população. Esperem vocês que a gente vai mover sim muita luta e luta muito consciente para que a Câmara não aprove, para que o nosso governo do Estado e a Prefeitura não consigam implementar essa passagem que não cabe no bolso da população manauara. A nossa insatisfação está colocada e fica aqui o abraço e o apelo para que todos vocês se unam sempre nessa luta do movimento estudantil para que faça com que Manaus avance e não tenha mais retrocessos, como já aconteceu com a meia passagem. O nosso muito obrigado. Muito bem, boa tarde a toda a população da cidade de Manaus, boa tarde aos trabalhadores, camelôs que estão aqui na matriz mais uma vez. Os estudantes amazonenses vêm à rua para dizer que o prefeito Amazonino Mendes tenta roubar, metendo-lhe a mão no valor da tarifa do transporte coletivo. E a população de Manaus precisa, ao tempo que anda no transporte coletivo, refletir as promessas que são feitas a cada ano que se pretende aumentar a tarifa. Há 2 anos atrás, o prefeito amazonino falou que ia renovar a frota do transporte coletivo e que ia aumentar a tarifa e não renovou a frota. Agora, ele supostamente traz alguns ônibus novos para a cidade de Manaus e tenta justificar um aumento da tarifa com alguns ônibus novos que sequer nós sabemos se de fato são novos ou foi mais uma mão de tinta que passaram nos ônibus. Quero dizer que se existe ônibus novo, não é justificativa para o projeto de aumento da tarifa. Porque se ele acha que a população de Manaus é a população que saiu em outubro, há 4 anos atrás, para eleger o prefeito dessa cidade, com o compromisso de mudar a cara de Manaus e assim não fez, dizendo que ia aumentar a tarifa em detrimento de melhorar a qualidade, também isso ele não fez. Portanto, os ônibus novos que chegam em Manaus são o cumprimento de uma promessa antiga. Portanto, o povo já pagou por esses ônibus novos. Não precisa aumentar a tarifa para aumentar a quantidade de ônibus na nossa cidade. Mesmo porque todos sabem que os ônibus que circulam em Manaus são ônibus com mais de 20 anos de atividade. Não dá para todo ano os empresários de Manaus virem e julgarem justo aumentar a tarifa. É uma prática dos empresários de transporte coletivo. É uma prática da Câmara Municipal. É uma prática do prefeito Amazonino Mendes. Legislar não em favor da população. Estar como chefe do executivo não em favor da população, mas sim em favor de um bando de empresários. Há muito tempo o prefeito amazonino está no colo dos empresários de transporte coletivo. E não são os empresários que estão aqui aguardando esse ônibus superlotado. Não são os filhos dos empresários que
que tem que enfrentar horas num trânsito numa lata de conserva. Não são os familiares dos empresários de transporte coletivo que têm que enfrentar as dificuldades que são impostas nos ônibus para a população de Manaus. Mesmo porque os empresários, que são os donos das empresas de transporte coletivo, não moram sequer em Manaus. Moram em São Paulo, moram em Minas Gerais, mas não moram na cidade de Manaus. Portanto, eles não têm compromisso nenhum com a nossa população.